Pessoal, iniciando a nossa parte 2 da aula, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre alvenaria estrutural, mas agora a gente vai se concentrar nas características desse sistema construtivo, certo? Então, para a gente entender alguns componentes básicos desse sistema construtivo, que é a alvenaria estrutural, são... Então, a gente tem o alicerce normal, que seria a nossa fundação, né, uma viga baldrame, que ela pode ser feita já com alvenaria estrutural, certo? Então, é essa primeira fiada aqui abaixo do nosso nível do chão da casa, certo? Opa. Que é esse nível aqui. Então, a gente tem um alicerce. Aí a gente tem as nossas paredes comuns, certo? No encontro entre paredes, a gente tem os vergalhões, que eles podem existir ou não, tá? A gente pode ter uma alvenaria estrutural não armada ou uma alvenaria estrutural armada, certo? A gente tem a contraverga e a verga, né? Lembrando que aqui na janela a gente também tem a nossa queridíssima verga. E tem a cinta lá em cima, na última fiada da minha parede, que é para fazer o fechamento da minha estrutura, certo? Lembrando que a cinta é uma viguinha de concreto que a gente tem que circunda todo o nosso ambiente, certo? Essa cinta, ela pode ser também armada aqui, ó. A gente pode ter uma armadura nela ou não, ser apenas com o concreto utilizado na alvenaria estrutural, certo? Então, basicamente, são esses os componentes básicos da alvenaria estrutural. Quais são os outros usos, além da construção comum, da construção de edificações residenciais, comerciais, enfim, seja o que for? A gente também pode ter o uso da alvenaria estrutural para a construção de caixa d'água, né, de muro de arrimo ou até mesmo de piscina, certo? Que são outros tipos de estruturas que podem ser construídas a partir da alvenaria estrutural, certo? Ao invés de eu fazer, por exemplo, um poço de piscina todo em concreto, eu posso fazer ela toda em alvenaria estrutural, tá? Dependendo da situação, eu consigo gerar ganhos econômicos muito maiores do que fazendo todo de concreto, dependendo também das dimensões dessa piscina, né? Mas podem ser realizados estudos para ver qual o melhor sistema estrutural a ser utilizado, certo? E pensando então agora um pouquinho, né, de um modo geral, quais são as características positivas desse sistema construtivo, né? Então a primeira delas é que a estrutura ela pode ser feita em blocos de concreto ou blocos cerâmicos próprios, certo? Então eu acabo utilizando um produto de maior qualidade, justamente porque ele é feito especificamente para esse sistema estrutural. Então o controle tecnológico pode ser melhor do que o que a gente encontra em blocos de concreto ou cerâmicos comuns, certo? Além disso, a possibilidade dele ser de concreto ou cerâmico me dá possibilidades nas mais variadas regiões do nosso país, né? Porque existem regiões que eu não tenho disponibilidade de produtos cerâmicos tanto quanto o de concreto. Então é melhor eu utilizar um bloco de concreto nesses casos, certo? E por aí vai. As lajes ela pode ser em concreto armado convencional ou pré-moldada, né? Então eu posso utilizar qualquer tipo de laje. Além desse tipo de laje, a gente também tem a steel deck, tem a laje alveolar, todas elas podem ser utilizadas. O revestimento interno ele pode ser feito com pasta de gesso, com a espessura de mais ou menos 1 centímetro, mas quanto menor, melhor, certo? Esse revestimento interno com o gesso, ele permite que eu não utilize reboco, né, de argamassa comum. Então eu acabo evitando, né, eu acabo excluindo uma importante etapa no método construtivo convencional, que é o revestimento argamassado. Então aqui eu não preciso utilizar.
E o revestimento externo ele pode ser com argamassa de cal, cimento e areia com espessura de 2 centímetros, certo? Se a gente for pensar no método construtivo convencional, a externa ela é de 2 a 3 centímetros. Então eu acabo reduzindo essa espessura, tá? Justamente por ter uma alvenaria mais de maior qualidade em relação ao prumo, tá? Então, na alvenaria estrutural, o prumo ele não pode ter variações bruscas, né? Porque eu dependo disso para transferência de carga. Se eu tenho uma parede, mesmo que ela seja levemente inclinada, eu já tenho uma transferência de carga diferenciada, né? Então eu não posso ter erros no prumo, certo? Então por isso que eu consigo fazer o revestimento interno bem fininho com gesso e o revestimento externo mais fino, né, com argamassa comum, tá? Outras características positivas. Ele consegue ter um custo mais baixo em até 20%, certo? Por quê? Porque ele tem uma redução de 60% a 90% no custo de formas, né? As formas elas só são utilizadas para laje e outros detalhes construtivos que forem necessários, né? Mas diferentemente do método construtivo convencional, que eu tenho que utilizar formas de madeira para todos os elementos estruturais, tá? Além disso, eu reduzo em até 50% no consumo de aço, né? Aço que é um outro importante material no método construtivo convencional. Aqui eu consigo utilizar até 50% menos, tá? Eu reduzo 20% no consumo de concreto para elemento estrutural, certo? Então o concreto nosso ele vai estar dentro do próprio bloco, né? Mas como os blocos são vazados, eu acabo utilizando menos concreto, certo? E além disso, é uma técnica construtiva, é um método construtivo racionalizado. Por tudo isso que a gente já tem conversado, né? A própria possibilidade de não fazer um revestimento interno e conseguir fazer diretamente o gesso e aplicar já a pintura, ó, já me indica que é um sistema construtivo racionalizado, certo? Além também de não precisar ficar construindo artesanalmente todos os elementos estruturais, os pilares, as vigas, fazer uma ligação entre elas e tudo mais, certo? Ou seja, por ser uma técnica construtiva racionalizada, ela é uma técnica construtiva simplificada, né? Ela tem materiais e equipamentos que são próprios, como a gente já comentou sobre o bloco de concreto, que é feito especificamente para alvenaria estrutural. Existe uma facilidade no treinamento, por quê? Porque eu não tenho as mesmas quantidades de etapas construtivas que na construção convencional. Então isso facilita o meu treinamento. Existe uma eliminação das interferências por projeto, por quê? Porque o projeto ele já é elaborado de uma forma diferente, especificamente para a alvenaria estrutural. O projeto ele tem que ser modulado, certo? Então ele já é um projeto muito melhor, né, em qualidade. Tudo isso facilita o controle e a gestão desse tipo de obra, tá? Por ter uma menor diversidade de etapas, né, e de componentes, dizendo assim, eu tenho uma redução na quantidade de materiais e também uma redução na necessidade da mão de obra, certo? Então eu consigo trabalhar de forma mais eficiente com a minha mão de obra, então eu preciso de menos gente na minha obra, certo? E por tudo isso, né, e por todas aquelas reduções, eu tenho um grande potencial na redução dos custos da minha obra, certo? Para que eu consiga alcançar todas essas características positivas, eu preciso ter um projeto modulado, bem estudado e bem elaborado. Eu preciso de fornecedores de materiais que tenham qualidade assegurada, tá? Porque não adianta nada eu ter lá
comprar um concreto, um bloco de concreto específico para alvenaria estrutural e esse bloco de concreto não ter a resistência suficiente ou não ser um fornecedor confiável. Daí eu estou justamente fazendo o processo contrário, né? Eu estou criando o problema para a minha cabeça, certo? Então, sim, a gente precisa desses materiais com a qualidade assegurada. Eu preciso também de uma mão de obra treinada e supervisionada, certo? Mas é aquilo, se eu tenho um treinamento que ele é mais fácil de ser realizado, então basta que eu invista nisso para que eu tenha a minha mão de obra treinada, certo? E eu também preciso de uma obra organizada e planejada, tá? Então aí mais do que nunca eu preciso ter as minhas etapas de canteiro de obras muito bem definidas, eu preciso ter o meu projeto de canteiro de obras muito bem definido, eu preciso utilizar planos, estratégias de gestão de forma muito mais com muito mais afinco, né, por parte do engenheiro, para que tudo isso dê certo, tá? Então, olha lá, 3 figuras da execução desse tipo de sistema estrutural, certo? Então a gente consegue reparar aqui, ó, que a gente tem uma parede muito mais limpa, né? Ó, se a gente for reparar aqui, ó, que belezinha. Os blocos estão quase limpos. Se a gente observar aqui, como que a argamassa ela é colocada? De forma muito mais racional, né? De forma muito mais pensada. Então aqui ele pode ter uma bisnaga de assentamento, certo? Que vá melhorar esse assentamento aqui, ó. Então tá vendo? Ele já não mais utiliza a colher de pedreiro para fazer o assentamento de argamassa, mas sim uma bisnaga, tá? Para fazer o quê? Para fazer com que eu coloque a quantidade exata de argamassa, para que eu não tenha um desnível no meu bloco, ou então um desaprumo no meu bloco, certo? Aqui, ó, o uso desse escantilhão, né? Então, esse equipamento aqui, ó, é o escantilhão. Ele faz com que a minha parede, além de ser construída exatamente no esquadro, né, que é com 90 graus, que eu suba ela no prumo 100%, certo? Então, para esse tipo de método construtivo, eu preciso de todas essas qualidades aí, e isso tem que ser constantemente inspecionado na minha obra, certo? Por outro lado, também existem algumas características que são negativas, certo? E em certas situações inviabiliza o uso desse tipo de estrutura. Então, olha lá, ó. Os vãos máximos eles são da ordem de 4 a 5 metros. Então, com as tecnologias, com os cálculos estruturais disponíveis hoje, eu não consigo fazer um ambiente com mais de 4 ou 5 metros de vão. Então, se eu preciso de uma edificação com grandes vãos, eu já não posso utilizar esse sistema construtivo. Eu tenho um pé direito limitado porque existe a flambagem das paredes, né? Mais pra frente vocês vão ver aí, ou nas disciplinas de estruturas vocês vão ver o que é a flambagem, né? Mas nada mais é do que o encurvamento de uma estrutura muito esbelta. E como eu tenho paredes que são estruturais e elas têm uma certa esbeltez, então eu tenho essa limitação em relação ao pé direito. Depois da construção, né, depois de construída, ela não pode sofrer reforma que removam as paredes que são estruturais. Então, se eu construo um edifício com todas as paredes estruturais, nenhuma delas vão poder ser alteradas. Caso tenham que ser alteradas, elas têm que ter um reforço estrutural. Então, isso acaba inviabilizando economicamente uma reforma em uma edificação de alvenaria estrutural. De certa forma, existe uma limitação de pavimentos, porque não há um cálculo que garanta, né, que edifícios muito altos sejam construídos em alvenaria estrutural, principalmente por ter uma dificuldade no reforço da base desses edifícios que são muito altos. Mas como a gente já viu, já foi construído em Londrina, em 2016, um edifício com 20 pavimentos.
certo? Devido ao revestimento pouco espesso, há dificuldade em fixar pregos e parafusos. Então aí, por exemplo, se eu tenho um revestimento interno, se eu não tenho um revestimento interno e que na verdade ele é feito apenas com gesso, a profundidade para furo é muito pequena. Então eu tenho que alcançar o concreto, o bloco de concreto. Então para isso eu preciso utilizar ferramentas que são específicas para esse tipo de fixação, né, para fixação nesse tipo de material, certo? E também os fabricantes dos materiais que eu utilizo são muito específicos. Então isso dificulta a minha troca de fornecedores. Então por isso eu preciso endossar mais ainda aquela característica de que eu preciso de fornecedores de qualidade, certo? Outra característica negativa é que a alvenaria estrutural ela não admite improvisações do tipo: depois eu tiro essa diferença na massa, ou quebra essa parte para refazer, né? Na obra a gente vê o que a gente faz. Então não existe mais esse tipo de pensamento, né? Que é o pensamento da gambiarra, o pensamento da improvisação. Então nesse tipo de sistema construtivo a gente já não aceita esse tipo de comportamento, certo? Bom, pessoal, essa foi mais uma parte da nossa aula em que a gente comentou algumas características positivas e negativas da alvenaria estrutural e a gente dá continuidade no próximo vídeo.